mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: esquecidos na terra e lembrados na eternidade pelos seres celestiais. Divisa: o caixão do Egito fechou, mas abriu do outro lado da vida. Livro de Gênesis, capítulo 50, do versículo 22 a 26, que nos diz assim a palavra do Senhor. Glórias a Deus. E José, pois, habitando no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos, e viu José os filhos de Efraim, até a terceira geração, e também os filhos de Manassés, nasceram-lhe sobre os seus joelhos, glórias a Deus. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E fez José jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e vos fará transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão do Egito. Para fazermos um paralelo entre uma passagem e outra, entre o livro de Gênesis e uma outra passagem, para poder complementarmos este manto de revelação, abra sua Bíblia aí também em Êxodo, glórias a Deus, capítulo 13, glórias a Jesus, do versículo 19 ao 22, que nos diz assim a palavra do Senhor: e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto o havia estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e vos fará subir, glórias a Deus, daqui os meus ossos. Assim partiram, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e a coluna de fogo de noite. Glórias a Deus. Ao toque de 5 segundos, entraremos neste manto de revelação, que é profundo, que Deus vai falar aqui contigo hoje, glórias a Deus, e vai ser com certeza de uma vez por todas. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Atenção, toda a raça humana, esta mensagem é para todas as idades, desde o 0 ano de idade até o tempo determinado por Deus. Meu nome é Gelson Bezerra da Silva, pregador da Palavra de Deus, instrumentista da Casa do Senhor, e levita seguidor de Jesus Cristo, sendo sim locutor desta emissora de rádio. Minha formação religiosa é do Seminário Teológico Paulo Leiva Macalão e outras instituição religiosa que assim me formei. Minha escolaridade, 2º grau completo, e cursos que complementam assim o meu 2º grau. Busquei o conhecimento para manejar bem a palavra da verdade. O tempo chegou de esclarecermos a você a profundidade da palavra de Deus. Nessa hora, Deus vai falar contigo através do seu aparelho moderno ou não moderno, ou através do seu aparelho de som, mono, estéreo ou digital. Não importa a qualificação técnica do seu aparelho, se é avançado ou não
tão avançado. O importante é você entender e ouvir Deus falando com você, o Espírito Santo te esclarecer e Jesus Cristo salvar a tua alma através das mensagens que pregamos aqui para você que está nos ouvindo através do seu MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, MP8, MP9 e MP10, ou através aí do seu Walkman, ou através do seu pendrive rádio, ou através do seu digital video play, ou pelo seu celular rádio, ou pela internet, ou no trem, ou no carro, ou na Kombi, ou no ônibus, ou no seu caminhão, ou na sua van, ou no seu jegue móvel, ou na sua moto, ou na sua bicicleta, ou no seu velocípede, ou a pé. Ou você que está aí na sua casa, no seu apartamento, no seu comércio, no seu bazar, na sua rua, na escola, no banco, na praça, no shopping, no hospital, com os seus amigos, com os seus parentes, com os seus vizinhos, glórias a Deus, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os anciões e com as mulheres de diversas idades. Hoje é o dia da tua vitória. Glórias a Deus. Esta mensagem é para todas as idades e vai vir um esclarecimento profundo do jeito que você nunca ouviu. Deus vai falar aqui hoje. Vou me apresentar de novo, preleitor Gelson Bezerra da Silva, guitarrista da Casa de Deus, levita instruído por Jesus Cristo e sendo sim locutor desta emissora de rádio. Em Isaías capítulo 50 versículo 4, o Senhor me deu uma língua erudita para que eu venha falar e que saiba dizer a seu tempo tudo aquilo que está na profundidade da palavra de Deus. Glórias a Deus. Eu não sei como é que você tem entendido aquilo que vem da parte de Deus, ou como que é a eloquência da pregação que tem chegado aos teus ouvidos. Glórias a Deus. Se é através de uma ministração, de uma pregação, de uma narração, de uma mensagem, de uma profecia, de um anúncio, de uma palestra, de uma ilustração, de uma propaganda, de um comentário, de uma revelação, de uma locução, de uma comunicação, de uma falação, de uma visão, de uma reflexão, de um sonho entregue pelo profeta ou de uma proclamação que em breve os anjos vão vir para proclamar, anunciar e bendizer o nome do Senhor nas verdades divinas, ou se é através de uma orientação, de um conselho, de uma história, de um prospecto, de um estudo bíblico, de um culto de doutrina, ou de uma escola bíblica dominical, ou foi uma conjectura espiritual, ou foi fatos relatados do cotidiano, ou foi através de um pergaminho, de um papiro, ou foi através de uma música, porque uma música cantada é uma letra expressando a vontade de Deus na terra, ou se foi através de um pensamento de um homem, ou se foi através de livros, revista, jornal ou notícia. Eu só sei de uma coisa. Glórias a Deus. Para cada entonação de voz há um sentido diferenciado de falar de cada ser que existe aqui na terra, mas com um único sentido, um único propósito: expressar a vontade de Deus na terra, porque a Bíblia nos diz assim em 1 Coríntios capítulo 14 do versículo 10 ao 14, que são vários tipos de vozes no mundo: voz de homem, voz de mulher, voz de criança e voz de ancião. Qual é o sentido principal que tem chegado até você? Se é para te levantar ou para te derrubar, se é para te renovar ou para te menosprezar. Eu só sei de uma coisa: Deus só abate o exaltado, Deus só joga por terra quem muito se exalta, porque toda honra, toda glória, todo louvor deve ser dado ao Altíssimo, ao Deus que fez o céu e a terra, hoje e sempre e eternamente. Glórias a Deus, glórias a Deus. Esquecidos na terra e lembrados na eternidade pelos seres celestiais. Glórias a Deus. O que eu tenho para vos falar aqui hoje é algo muito sério, muito importante
importante e mais real do que se possa imaginar desde o início da criação até os tempos de hoje. Deus vai falar com toda a raça de idade que está nos ouvindo hoje pelas ondas amigas desta emissora de rádio. Quantos que já se foram, quantos que já partiram, quantos que não existem mais na terra dos viventes, glórias a Deus, e até em parentesco que já se foram, partiram desta vida para outra. Só leva, meu Deus do céu, o tempo só leva um ano só de lembrança. Depois de um ano eles voltam a festejar de novo. Já morreu mesmo, para que ficar mais nesse chororô, para que ficar mais nessas lembranças aqui na terra? Vamos curtir. Assim os seres humanos estão vivendo, sem consciência eles andam por aí. O que eu tenho para vos falar aqui hoje, muitos que já se foram nessa terra, ninguém lembra mais, mas do outro lado da vida há dois que lembram: o Deus que fez o céu e a terra e Satanás. Deus só lembra dos salvos, porque Deus é Deus de vivo, e Satanás só lembra dos perdidos, porque Satanás é Deus de mortos. Ele administra o mundo dos mortos, porque o mundo dos vivos espirituais é só Deus quem administra através da sua administração celestial. O que eu vou falar aqui hoje, irmão, você acreditando ou não, isso é problema seu, mas existe e é real. Nós não vemos esses seres, mas eles nos vêem 24 horas por dia. Deus conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu sair, o teu chegar. Tudo ele vê, tudo ele contempla. O homem pode até pensar que é alguma coisa, a mulher pode até pensar que é alguma coisa. Eles podem pensar que são poderosos, que podem isso e podem aquilo outro. Nessa vida você até parece que pode, mas só podemos alguma coisa, ou só somos alguma coisa, se Deus estiver na tua vida, na minha vida, em nossas vidas, porque ao atravessarmos desta vida para outra, deixaremos tudo para trás. João completa assim: nu eu vim e nu eu vou retornar. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o manto da revelação da palavra para você poder entender, glórias a Deus. Esquecidos na terra e lembrados na eternidade. Quantos que já se foram, irmão? Existem inúmeras passagens nesta Bíblia Sagrada de homens e mulheres que já partiram, de homens e mulheres que fizeram a vontade de Deus e outros fizeram a vontade de Satanás. Uns buscaram a salvação e outros buscaram a condenação, pensando que era do jeito deles e não do jeito de Deus. Nessa vida, enquanto existiu o Criador, enquanto existiu Deus que fez o céu e a terra, tem que ser do jeito dele, não do nosso jeito. O que eu tenho para vos dizer aqui hoje é algo muito sério e importante da parte de Deus para a tua vida. Glórias a Deus. Livro de Gênesis. Quem nunca ouviu falar a história de José? Quem nunca ouviu falar a história desse menino que sofreu muito antes de chegar a ser governador? Por coisas de tanta dificuldade, irmão. Mas ele, por mais sofrimento que ele passasse, ele jamais perdia a sua convicção. Ele jamais perdia a sua visão. Ele jamais perdia aquilo que era de mais importante, o direito de ser salvo diante de Deus, porque ele acreditava no Criador. Ele sabia que um dia, uma hora ou outra, a história dele ia mudar, e mesmo se não mudasse, ele estava confiando em Deus, porque se ele partisse, ele saberia para onde ia, porque ele mesmo testemunhava, ele mesmo dizia de Deus, ele mesmo onde ele passava havia um testemunho, e tudo que ele tocava prosperava. Assim era esse menino. Ele chegou a ser governador, não por voto de homens, não porque o homem foi lá e o elegeu, conforme a gente vê por aí, glórias a Deus. E meu Deus do céu, Deus vai falar que o negócio vai ficar sério aqui hoje, irmão. Quando chega a época da eleição, os deputados aparecem para receber o voto, mas aí eles têm que convencer o povo, glórias a Deus, com algumas propagandas que parecem ser verdadeiras, mas não são. Só promete, mas não cumpre. Glórias a Deus. Mas José não.
José, se fosse depender de voto de homens, ele nunca teria. Foi um que foi desprezado, foi jogado de lado, glórias a Deus, foi vendido, passou por muitas humilhações, mas Deus era com ele. Deus era com José. Por mais que ele era esquecido pelos homens, mas por Deus ele nunca foi esquecido. Aonde ele estava, Deus estava contemplando a vida dele. Deus estava o guardando, estava o livrando. Algumas coisas Deus permitiu para que ele viesse a ser aperfeiçoado, para que ele viesse a administrar bem aquilo que fosse para a sua mão. E Deus permitiu aquele sofrimento. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua prova, ou qual a dificuldade que você está passando. Saiba de uma coisa: não perca a convicção do teu Deus, não perca a visão dos céus, porque uma hora ou outra dessa daí, ele vai mudar o teu cativeiro, e a vitória há de chegar, a vitória há de chegar. Persevera, persevera, não desista, insista, porque Deus vai ser contigo. Fuja das facilidades do mundo, fuja das facilidades que o mundo tem dado, porque o mais importante é morar eternamente do lado de Deus. O homem é pó, o homem é cinza. Hoje está aqui e amanhã deixa de existir. E conforme Isaías falou, é menos do que nada. Meu Deus do céu, menos do que nada é muito forte. Menos do que nada é muito forte essa palavra, meu Deus do céu. Foi Isaías que falou. Porque hoje estamos aqui. E se aquele lá de cima determinar o teu tempo acabou, acabou. Não tem quem faça Deus voltar atrás. Se Deus chegar e falar, ó, tua estadia de vida, ó, acabou, porque eu te dei, você não aproveitou porque eu não quis. Quanto tempo eu te dei para tu se salvar? Quanto tempo eu te dei para você se acertar? Vinha anos e mais anos e você nada. Vinha meses e mais meses, você não estava nem aí. Passava os dias e você seguia seu próprio caminho. Então, ó, tempo acabou, sepultados. Mas aqui está a palavra do Senhor. A Bíblia diz que José viveu, depois dele passar tanta prova, tanta luta, tanta dificuldade, chegou o tempo da bonança. Foi levantado a governador. Ele, quando foi levantado a governador, ele não se exaltou. Ele não quis ser mais do que ninguém. Porque, irmão, quanto mais o homem sobe na escala, glórias a Deus, nas patentes, ou na posição eclesiástica, ou posições governamentais, mais ele tem que descer. E assim José fez. Quando os irmãos de José estavam passando necessidade, foram ao Egito. Quem era governador? Aquele que eles tinham humilhado. E José depois testificou e confirmou, dizendo: o que vocês fizeram foi permissão de Deus, para que eu viesse ser abençoado, e vocês também. Irmão, quantas pessoas que são abençoados por causa daquele que sofre pelo Evangelho, por causa daquele que está ali perseverando, está orando por ele, está orando por ela, e às vezes é discriminado, e às vezes é chamado de fanático, e às vezes é chamado de louco, mas não sabe ele que ele está orando, está clamando, está entregando na mão de Deus, está buscando, e ele está sendo abençoado. Vai chegar uma hora ou outra dessa daí, o Senhor vai visitar aquele que está sendo humilhado, aquele que está sendo desprezado, e vai levantar ele, e vai botar numa, meu Deus do céu, numa escala maior, e ele vai ver verdadeiramente Deus era com ele, ele confiava no Criador. E assim José fez. José, depois que passou tanta catástrofe, chegou a hora de ser exaltado. Ele foi exaltado, virou governador. E ele governando ali, ele poderia humilhar, irmão. Ele poderia humilhar os seus parentes, poderia humilhar os seus irmãos, mas o que ele fez? Ele se humilhou para Deus, desceu para o Criador e disse para os seus irmãos: o que vocês fizeram foi porque Deus permitiu, para que hoje eu chegasse aqui. O telefone celular já está tocando, ó. Glórias a Deus. Ele não se liga. Deixa eu desligar aqui, que tem que desligar o telefone da terra. Desligando o telefone da terra e ligando do telefone do céu. Glórias a Deus. Deixa
Deixa eu ver se está travada ali. Glórias a Deus. Nessa hora, irmão, o telefone da terra tem que ser desligado. E você tem que se ligar no telefone do céu, para que possa sim receber as benfeitorias do Senhor, receber as revelações para entregar perfeito e bem da parte de Deus. Por isso, desliga o telefone da terra e liga no telefone do céu, para que você possa entender a visão aqui hoje, aquilo que Deus tem para falar com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas, nas profundidades de riqueza que há na palavra de Deus. Voltando para José, ele poderia humilhar os seus parentes, mas não humilhou. O que ele falou? Isso é da vontade de Deus. Hoje eu sou governador e vocês vão ser abençoados pela minha vida. Glórias a Deus. E assim aconteceu. José acolheu a sua família, porque havia uma catástrofe de uma fome na terra próxima de seus parentes, e José os acolheu. Glórias a Deus. E aqueles que ouviram a voz de Deus através de José foram abençoados também. Foram abençoados pelo Senhor. Irmão, nós estamos falando aqui sem a eloquência. Daqui a pouquinho você vai ver eu entrando na eloquência da pregação. Vamos trazer o raciocínio primeiro antes de eu entrar na eloquência. José acolhe seus parentes, porque havia uma escassez de fome muito grande, mas Deus havia revelado a José. E eles todos ali no Egito. José acolheu também o seu pai. Seu pai, antes de morrer, fez um pedido. Olha, eu quero ser enterrado na terra onde Deus prometeu a Abraão e Isaque. E a Bíblia diz que Jacó, após fazer esse pedido a José, ele vira para o lado, e a Bíblia diz, ele inspira e morre. E José vai até o rei do Egito e faz um pedido. Aí o que acontece? Faraó dá essa benfeitoria para José e dá a palavra de ordem: vá, enterra seu pai na terra que foi prometida a Abraão e Isaque. José leva seu pai, faz o seu sepultamento, glórias a Deus, retorna para o Egito de novo, porque a escassez de fome estava muito grande e só havia segurança ali bem próximo, nas terras do Egito. Eu não estou falando no Egito, estou falando nas terras do Egito. Glórias a Deus. Daqui a pouquinho você vai ver a profundidade que eu vou entrar aí. Tem muita pessoa confundindo o ambiente todo. Glórias a Deus. E o que acontece? O tempo foi passando, José foi envelhecendo. Quando José sentiu que estava já próximo da morte, glórias a Deus, ele começa a estreitar para os seus parentes, para a descendência dos seus parentes, dizendo: olha, eu irei morrer, eu irei partir. E a Bíblia diz que ele viu até a terceira geração, glórias a Deus, dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, mas ele chegou a envelhecer. Ele chegou a envelhecer convicto do Deus que ele servia. Ele jamais tinha perdido a visão dos céus. Ele jamais tinha se entregado ao materialismo. Ele jamais tinha se entregado à facilidade. Quando a mulher de Potifar vai até ele e tenta o seduzir. Uma pessoa na dificuldade, primeira oportunidade, se entrega logo, cai na gandaia. Ele não, ele falou: eu não posso tocar na mulher do meu senhor. Ele falou para me administrar tudo aqui, menos na senhora. Ele falou que não era para tocar. E mesmo se ele mandasse eu tocar na senhora, não ia tocar não, porque eu sou separado, eu sou santo, eu sirvo ao Deus que fez o céu e a terra. E assim aconteceu. Glórias a Deus. Deus deu vitória a ele, deu um casamento a ele, casamento abençoado, da onde lhe surgiu 2 filhos, Manassés e Efraim, glórias a Deus, e assim sucessivamente. A velhice chegou até ele, que chega a qualquer um, glórias a Deus. A Bíblia diz no livro de Salmos que os que chegam a 80 anos é enfado e canseira. E nessa estrada da vida, e nessa trajetória da vida, o que você fez? Quantas almas você ganhou? Quantas vezes você desviou, voltou atrás? Quantas vezes você abandonou o caminho? Glórias a Deus. Deus te dando a oportunidade, porque Deus é misericórdia.
Glórias a Deus. Mas observando muito bem que ele, já velho, com a idade bem avançada, 110 anos, irmão, é muito tempo de vida. Muitas pessoas hoje não chegam nem mais a 60, a 70, já estão morrendo logo por causa do impacto dessa vida. Glórias a Deus. Ele começa a perceber, começa a sentir que vai morrer. Ele começa a perceber que vai partir. Ele tão somente começa a observar a vida do povo. Ele começa a ver que o povo já não estava mais em conexão ligada com Deus. O povo já estava aos pouquinhos se afastando do Senhor. Deus vai falar aqui hoje, irmão. Vai falar numa profundidade do jeito que você nunca ouviu. Hoje é o dia de Deus te esclarecer aqui hoje, na profundidade. Por causa de que? De muita catástrofe nesse mundo. Muitos estão se afastando da presença de Deus. E um dia Deus vai cobrar. José, já com a idade avançada, 110 anos, já tinha vivido bastante, já tinha visto muitas coisas, e uma coisa ele começou a perceber, que o povo, por estar no Egito, começou aos poucos se afastar da presença de Deus. Os nossos tempos atuais não é diferente. Por estar no Egito, por estar neste mundo ainda, o homem deveria viver como? Com consciência e sabendo que um dia vai atravessar desta vida para outra e vai se encontrar com o Deus que fez o céu e a terra. Mas parece, e é o que está acontecendo, não parece não, é o que está acontecendo. A tecnologia, o avanço tecnológico, como o mundo da informática, os celulares avançados, tudo avançando. A língua de muita gente avançando também, maior do que o corpo. Glórias a Deus, glórias a Deus. Os coveiros que vão gostar de fazer 2 enterros. Um especial para a língua e outro especial para o corpo. Tudo nessa vida está dando um salto de conhecimentos tecnológicos muito grande e muito rápido. Glórias a Deus. José, no seu tempo, ele não tinha tecnologia que hoje nós temos, mas ele tinha a comunhão com Deus. Glórias a Deus. E ele começou a observar que o povo estava se afastando da presença do Senhor. O que ele diz? Ele deixa uma palavra de ordem. E ele chama um dos seus mais chegados. Como governador, ele era um homem de autoridade. Então ele diz para um de seus mais próximos, dizendo: escreve aí, anota aí. Glórias a Deus. Deus certamente, olha o que ele diz, irmão. Eu vou entrar numa profundidade aqui agora. Deus vai falar de um jeito que você nunca ouviu. Hoje você vai ouvir aqui. José tão somente faz os filhos de Israel ouvir. E José diz assim, dizendo a todo o povo e dizendo para os seus escrivãos: o que eu falar, vocês escrevem. Vocês escrevem aí. Certamente vos visitará Deus e vos fará transportar os meus ossos daqui. Eu vou morrer, glórias a Deus, mas Deus há de vos visitar, glórias a Deus, aqui neste lugar, porque Deus fez a promessa. Olha o que José fala, irmão, é profundo, hein? Porque Deus fez a promessa a Abraão, a Isaac e ao meu pai, que alguns anos atrás tinha acabado de morrer, a Jacó. Deus há de vos visitar e vos tirar daqui da terra do Egito. Mas saiba de uma coisa: leve meus ossos com vocês. Leve meus ossos com vocês. Eu também não quero ficar aqui. Do mesmo jeito que meu pai fez o pedido dizendo: me enterre na herdade aonde Abraão comprou. Glórias a Deus. Aonde ele foi sepultado. Aonde a Isaac foi sepultado. Eu quero ser sepultado ali também. E assim José fez, cumprindo o desejo de seu pai. José dá uma palavra de ordem também. Mesmo que Rubem, mesmo que Simeão,
mesmo que Judá, mesmo que Levi, mesmo que Isaque, mesmo que Zebulon, mesmo que Naftali, mesmo que Gade, mesmo que Aser, mesmo que Dan, mesmo que Benjamim, não viesse a ouvir a ordem de José, para que viesse a transportar os seus ossos da terra do Egito e fosse com ele, os seus escrivões, escreveu: Deus vos tirará da terra do Egito e vos conduzirá à terra que prometeu a Abraão, a Isaque e Jacó. José falava de pessoas que já não existiam mais, mas que foram filhos da promessa, que confiaram e receberam a salvação por confiar em Deus. A história deu um andamento. José morreu e foi sepultado. Os seus familiares também morreram. No livro de Êxodo diz assim: e José e seus irmãos morreram e foram sepultados. Glórias a Deus. Mesmo que esquecido na terra, ele era lembrado na eternidade pelo Deus que fez o céu e a terra. É aqui o que eu entro e o que eu falo, divisa. O caixão do Egito fechou, mas abriu do outro lado da vida. Deus os recebeu. No livro de Hebreus diz assim, dizendo: e Deus não se envergonha de falar deles, de se chamar seu Deus, porque confiaram de todo o coração. Tu tem confiado em quem, homem? Tu tem confiado em quem, mulher? Tu tem confiado em Deus ou tem confiado nos homens? Tu tem confiado nos seus livros de histórias mundana, mentiroso, ou você tem confiado no livro que é a palavra de Deus, que nos mostra o endereço para o céu? Tudo nesta vida é passageiro, tudo nesta vida um dia vai acabar. Um dia tu serás esquecido nesta terra, mas na eternidade alguém vai lembrar de você. Agrade ao teu Deus, exalta o teu Deus, cante louvores, pregue a palavra, toque o instrumento, cante o hino, mas faça alguma coisa para agradar ao Criador. Ele dá uma palavra de ordem, mesmo que seus parentes viessem a falecer também, mesmo que os homens diziam assim: não, isso é besteira, que levar osso o quê? Deixa isso pra lá, deixa isso de lado. Mas existiu um homem que nasceu com este propósito, e eis que da casa de Levi, um filho de Levi e uma filha de Levi se unem, eles se casam e têm um filho, e o nome do seu filho é Moisés. É profundo. Esquecidos na terra, mas lembrados na eternidade. Todos eles foram sepultados, todos eles foram enterrados, mas existia um que fez um pedido especial. Meu Deus do céu, a Bíblia diz que se levanta um outro rei, e este outro rei não conhecia a José, e mesmo se ele viesse a conhecer, para ele não queria ter consideração nenhuma. O que eu tenho para vos dizer aqui hoje: o homem pode te conhecer e não te considerar, os outros podem até te olhar de cima até embaixo e dizer que você não é nada, mas se você teme a Deus, você teme ao Criador, pode ser até esquecido pelos homens da terra, mas o Deus que fez o céu e a terra, ele sempre lembrará de você. Às vezes agradamos a muita gente, às vezes agradamos a A, B, C, D, agradamos a todos e desagradamos o Criador, aquele que deve ser sempre agradado, aquele que deve ser sempre buscado, enviou Jesus para nos dar a vida eterna. Um dia tu serás esquecido na terra, mas do outro lado da vida alguém vai lembrar de você. Comece a meditar agora, comece a ter uma consciência agora. Meu Deus do céu, você vê ali no Antigo Testamento, em Gênesis e em Êxodo, nos conta ali, glórias a Deus, de Abraão, Isaque e Jacó. De Jacó veio as 12 tribos de Israel: Rubem, Simeão, Judá, Levi, Isacar, Zebulão, Naftali, Gade, Aser, Dan, Benjamim e José. Desta descendência das 12 tribos, meu Deus do céu, uma filha de Levi e um filho de Levi se unem. Dessa união sai
Moisés. Moisés tão somente, glórias a Deus, você conhece a história. Foi ele que tão somente José não o conhecia. José não sabia quem seria o condutor para que viesse a cumprir a promessa, dizendo: tire os meus ossos daqui do Egito. Glórias a Deus, se leve convosco, porque Deus certamente vos visitará e vos tirará daqui para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Meu Deus do céu, a Bíblia diz que todos esses descendentes de Jacó, eles faleceram, glórias a Deus, no Egito. Glórias a Deus, da semente desses surgiu Moisés, um varão da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi, e eles casando se uniram, glórias a Deus, e trouxe um filho que foi Moisés, o que cumpriu tão somente a palavra. O que estava escrito estava, e o que ele pediu, Deus cumpriu. A Bíblia diz que o próprio Moisés testificou, confirmou, anunciou, dizendo: olha, nós vamos sair daqui. Deus fez várias... Meu Deus do céu. Deus fez vários prodígios e maravilhas na terra do Egito. Meu Deus do céu. Porque Faraó é debochado, irmão. Faraó é abusado. É como Satanás. Ele não vai querer perder fácil. Satanás, quando já está acostumado a fazer o povo de escravo, ele não vai querer perder fácil. Para isso, Deus vai usar os seus Moisés nesses últimos tempos com sinais e maravilha, para que o povo venha crer que Deus ainda está operando em nosso meio. Meu Deus, Jesus Cristo falou: e os sinais acompanharão os que crerem. Glórias a Deus, o povo só creu porque teve sinais. Faraó só liberou o povo porque ele viu os sinais acontecendo. As pragas, a mesma coisa é Satanás. Se você não tiver autoridade de Deus, o povo não vai deixar de ser escravo, não. Ele vai continuar escravo no Egito. Mas se você tem a autoridade do Senhor e a revelação dos céus, prega a palavra da verdade. A Bíblia diz, lá em Gênesis e Êxodo, conta a história de Abraão, Isaque e Jacó, as descendências. No livro de Apocalipse também conta, quer nos mostrar o que? Dizendo que Deus só lembra dos seus, Deus só lembra dos vivos, porque você pensa que ao partir dessa vida para outra você morre. Não, você tem vida e vida eterna. Você passa do outro lado da vida e continua vivo, vai morar eternamente do lado de Deus. Meu Deus do céu, Deus só administra os vivos. Jesus Cristo só administra os vivos. Os mortos é Satanás que governa. Irmão, irmãs e telespectadores, estão nos ouvindo aqui nessa hora. Glórias a Deus. Eu esmiucei um pouco, só para você ter um pouquinho de consciência. Aí você grava tanta coisa nessa vida, mas se esquece de gravar as passagens bíblicas. Mas eu dei uma esmiuçada na palavra do Senhor, para que você possa entender. Ouça isso aqui, Adão, Eva, Caim, Abel, Sete, Noé e sua família, Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos de Israel, Moisés e os filhos de Israel, Josué, Caleb e o povo, homens, mulheres, crianças e anciões, Ruth, Esté e as profetisas, Samuel e os profetas, Saul, Davi, Salomão e a linhagem dos reis, Esdra e Neemias, glórias a Deus, Jó e os contos de Salmos, glórias a Deus, Salmos e os contos proféticos que estão em Provérbios também, em Eclesiastes, Isaías e os profetas, Jeremias e Ezequiel e todas as histórias que são contadas do Gênesis ao Apocalipse. Ali há resposta de Deus para tudo na raça humana. A palavra de Deus, a resposta para tudo. Tudo. A gente estamos observando o noticiário. Antigamente não tinha tiravisão ou televisão. Pega o livro de história e vê qual foi o dia em que surgiu a TV. Em tempos antes não existia, mas agora existe. Em tempos antes não existia rádio, mas agora existe. Não existia informática em tempos atrás, agora existe.
Cada vez mais o mundo vai se globalizando, cada vez mais e mais tecnologia, e mais os homens vão se afastando de Deus através dos noticiários que passam na televisão. Você sabe de um avião que cai e mais de não sei quantas pessoas morrem. Você sabe de um ônibus que explodiu, várias pessoas também morreram. Você sabe de um trem que descarrilhou e ali também outras pessoas morreram. Você sabe do noticiário quando diz que o helicóptero caiu e explodiu e várias também pessoas morreram. É tantas coisas que está acontecendo nos 4 cantos do mundo. E quando você vê um noticiário que diz que Santa Catarina, uma parte afundou e está debaixo das águas e várias pessoas morreram. Você também conhece a história de terremoto, maremoto, enchente, furacões. Glórias a Deus. Homens e mulheres descendo o pó da terra. Homens e mulheres partindo desta vida para outra, sendo esquecido pelos homens, mas lembrado na eternidade diante de Deus. Quantos caixões que já foram fechados desde o início da criação até hoje? E a Bíblia diz: morreu, segue-se o juízo. Hebreus 9:27. Um dia também seremos nós. Um dia atravessaremos desta vida para outra. Seremos esquecidos aqui na terra, mas lembrados eternamente do lado de Deus. É vírus que vai percorrendo o mundo todo. É enfermidades e doenças, é muitas coisas que andam acontecendo. É tempo de despertar, é tempo de acordar, porque o tempo do fim já se aproxima e Deus há de buscar o seu povo. Eles não existem mais na terra dos viventes, mas a Bíblia diz que Deus não se envergonha de falar deles. Por isso estamos aqui falando. O Espírito de Deus nos usa. O Espírito de Deus usa os pregadores que aqui estão. Deus não tem vergonha de falar daqueles que já se foram, porque partiram salvo para a eternidade. O que tu tem preparado e para quem será? Como que você está vivendo? O que você está lendo? O que você está cantando? Prepara-te para se encontrar com Deus. Esquecidos na terra, mas lembrados na eternidade, irmão. Quantos que já se foram? Desde o ano 2000 até agora o ano de 2009. Artistas famosos, conhecidos, e outros que não são conhecidos. E aquela história daquela modelo, o noticiário no jornal, muitas pessoas nem lembram mais, que morreu com um vírus, que de repente apareceu uma enfermidade, e muitos diziam que era infecção urinária. Lembrei aqui que eu não estou com esse script aqui. E ela, as últimas palavras dela, sabe qual foram? Eu quero viver, me ajude, acha uma solução para essa enfermidade, acha uma solução para essa doença, eu quero viver! Ela estava em desespero, querendo viver, e muitos outros queriam viver, e de repente a estadia de vida acabou. Aquele lá de cima selou e disse: sepultados, tempo na terra acabou. É tempo de ter consciência diante de Deus. É tempo de se conscientizar antes que seja tarde demais. Porque há um mundo paralelo que divide entre os vivos e os mortos. Hoje estamos aqui, mas amanhã poderemos estar do outro lado da vida. A Bíblia diz assim: o que tu tem preparado, para que será? O que tu tem preparado, para quem será, meu Deus do céu? Olha como que está a falta de conscientização na terra. No livro de Amós, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia nos mostra o filho e o pai fazendo sexo com a mesma mulher e Deus condenando. Isso é abominação. Glórias a Deus. No livro de Joel, capítulo 3, versículo 3, vê como é que não está igualzinho aos nossos tempos atuais. Glórias a Deus. Isso tudo eu tirei da Bíblia, ó. Venderam um menino por causa de vinho. Aí você vê a notícia que passa no jornal: um pai vende o filho para poder encher a cara com vinho, porque o desejo pelas coisas materiais foi muito grande para querer se embriagar. No livro de Osés, capítulo 8, versículo 7, diz assim: eles estão semeando o vento, vão colher tormenta, porque aquele que fez o céu e a terra
tudo ele está vendo. Meu Deus, agora isso aqui que eu vou falar é forte, isso aqui é forte que eu vou falar agora. Gênesis capítulo 19, do versículo 32 ao 38. Glórias a Deus. As duas filhas de Ló embebedam o próprio pai com a desgraça do vinho. É o que eu falo aqui, irmão. Crente que fica bebendo vinho, contine, cachaça, bebida, irmão, tá desviado. Tem que aceitar Jesus de novo, porque a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor: já que tu deste vinho aos meus profetas e ordenaste, não profetizarei, no juízo final eu vou acertar com todos vocês. Livro de Gênesis capítulo 19, versículo do 32 ao 38. As duas filhas de Ló cometem abominação, enche o pai de vinho, ele fica doidão e comete um ato sexual com o próprio pai, e Deus fica irado e cobra os três. No livro de 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1, você lê ali do versículo 1 em diante, um filho fazendo sexo com a própria mãe. Com certeza esse também estava com a cara cheia, e o próprio apóstolo da fé, o apóstolo Paulo, faz a oração dizendo: eu estou orando, entregando tal a Satanás, para que a alma seja salva e a carne destruída a partir de agora, por falta de temor a Deus. Os homens estão andando sem consciência, e começa a vir a lei seca e a lei do bafômetro. O teu bico vai ficar sequinho, porque se a lei está surgindo aí, é Deus tocando no coração dos homens, para que os homens venham se conscientizar que a lei de Deus está aqui, e Deus vai cobrar no juízo final aqueles que não se consertarem enquanto é tempo. Aí muitos entram no detalhe dizendo assim: olha, Nadab e Abiú, eles foram fulminados porque ofereceram fogo estranho. Vai cavucar ali na profundidade. Ou por causa de que eles foram fulminados? Eles estavam doidão, ó. Tinha enchido a cara. Eu fui ler na profundidade para procurar que tipo de fogo estranho foi esse. A Bíblia diz que Moisés, na mesma hora, bota na cabeça de Arão: o que tu tem feito com teus filhos, Arão? O que tu tem ensinado para eles? Eles foram fulminados, Arão. Os meus sobrinhos foram fulminados. Finalzinho, essa bota todo mundo pra fora. E bebida forte, afasta de vocês. Ó, já teve exemplo, ó. Nadab e Abiú foi fulminado. Daqui aí o mundo tá fulminado também. Vai lá pra dentro da igreja com a cara cheia de vinho, de bebida forte. Jesus, manda fogo. Tem certeza? Se conserta primeiro. Jesus, manda, tem certeza? Se conserta primeiro. Porque aonde tiver algo, o fogo vai consumir. Está escrito, quando Eli vai até Ana e diz assim para Ana, dizendo: olha, aparta de ti o teu vinho, aparta de ti a bebida forte. Ana olha assim: eu não estou embriagada não, estou atribulada, estou passando maior tribulação. Você ainda vem falar que eu estou enchendo a cara? Você que anda enchendo a cara, você que tem que se consertar, você e sua família, porque a ira do Senhor já está vindo aí, ó. A ira do Senhor já está vindo aí. Tudo aquilo, irmão, que tira a consciência do homem e da mulher, não é de Deus. Vai fazer prova de Deus. Vai ver se eu estou falando de mim mesmo. Faz prova de Deus aí. Quando você entregar, se você for aquele que bebe, teu bico vai ficar sequinho. Meu Deus do céu. Quando for no outro dia, você vai estar em cima da cama, com o bico para cima, sepultado. O tempo na terra acabou. Misericórdia. Devemos agradar ao Deus que fez o céu e a terra. Devemos ensinar essa palavra do jeito que ela é. Deus entende a fraqueza do homem. Deus entende a fraqueza da mulher. O justo pode tornar a cair, o Senhor vai lá e levanta. O justo pode tornar a cair, o Senhor vai lá e levanta. Agora toma vergonha e se conserta com Deus. Porque ao partir desta vida para outra, cai no esquecimento dos homens aqui na face da terra. 3 meses, 6 meses, os homens vão lembrando. Quando chegar um ano, ninguém lembra mais. Ninguém lembra mais. Mas lá na eternidade, do outro lado da vida, tem 2 que lembram. Tem 2 que lembram. Jesus Cristo e Satanás. Glória a Deus. Se você foi salvo, o anjo vem, vambora. Teu lugar é no paraíso. Se você foi perdido, os demônios vai à corrente e vambora. Teu lugar é no inferno. Vai.
gritos e ranger de dente. Irmão, temos observado o andar do cotidiano da vida dos seres humanos. Várias catástrofes acontecendo nos 4 cantos do mundo. Não é só aqui no Brasil, não. É nos 4 cantos do mundo. Quando a palavra de Deus diz o que tu tem preparado e para quem será, é uma pura realidade. Você está vendo as coisas acontecendo aí, ó. Mortes que estão acontecendo no ar, na terra e no mar. Meu Deus do céu. Você está sabendo aí das coisas que estão acontecendo? Mortes que estão acontecendo no ar, na terra e no mar. No ar, aviões explodem, helicópteros explodem, foguetes que são lançados para poder chegar até Marte ou outros lugares lá no universo, e às vezes no meio do caminho também explode, balões no céu que também se queimam, asa deltas que começam a falhar e caem, meu Deus do céu, na terra. Trens que se ficam descarrilhando, carros que explodem, motos que explodem ou batem, metrô que vai dando desandamento errado e acaba descarrilhando, e assim sucessivamente. No mar, navios que afundam, barcos que ondas e mais ondas do mar que faz esses barcos afundar, submarinos que no fundo do mar acaba dando falha em alguns dos motores e ali mesmo se afunda, homens que morrem no ar, na terra e no mar. Deus um dia vai acertar com toda a raça humana, porque não guardaram essa palavra, não seguiram os mandamentos e se apartaram de Deus por causa dessas tecnologias de agora. Deus está conclamando por pregadores, Deus está conclamando por pregadoras, porque a terra está cambaleando como um bêbado. Você está vendo aí o fenômeno da natureza que está acontecendo. Terremoto, maremoto, furacões, vulcões, tempestade, avalanche, trovões, inundações, enchentes, meu Deus, ventos fortes, tornados, raios, meteoros caindo do céu, granito, aquecimento global, geleiras, meu Deus do céu, derretendo, que começa a transtornar várias ondas, o mar vai se elevando mais e mais. São notícias que diariamente começam a passar na televisão, as coisas que estão acontecendo nos 4 cantos do mundo, e a Bíblia diz assim, que os mortos hão de se multiplicar e os defuntos hão de aparecer, porque não quiseram guardar a palavra de Deus. É melhor você se dedicar a essa palavra e guardar, porque depois pode ser tarde demais. O livro de Isaías, capítulo 40, versículo 17 diz que todos os homens perante Deus é menos do que nada. São coisas vãs. Meu Deus do céu. Isso aqui é profundo. É o tema de mensagem. Esquecidos na terra, mas lembrados na eternidade. Grade a Deus, agrade ao Criador. Menos do que nada. Quer dizer, a palavra nada continua no universo, continua na esfera do planeta Terra. Vai sempre um ou outro falar nela, eu não sou nada. Aí vai vir um outro e vai dizer, eu não posso nada. E o nada, alguém vai falar no nada. Agora, e você? Quem vai lembrar de você depois que você partir? E você? Quem vai dizer depois de você, quando você deixar de existir? Quando a palavra de Deus diz, o homem é menos do que nada, isso aqui é profundo. Porque a palavra nada vai continuar sempre na esfera, no planeta Terra, um ou outro falando nela. Agora, quando o homem parte, cai no esquecimento do homem e fica na lembrança eterna de Deus. A Bíblia diz que Deus não se envergonha de falar dos seus. A palavra de Deus diz assim, que a alegria do Senhor é a morte dos seus santos. Agora, o perdido, deixa aí, morreu perdido, Deus nem faz questão de falar dele. Só se for para dar exemplo bíblico, aí Deus fala, na palavra. O homem poder se arrepender enquanto é tempo, meu Deus. Porque o homem é pó e cinza. Hoje está aqui e amanhã deixa de existir. Hoje está aqui e amanhã pode estar do outro lado. É um mundo paralelo, irmão. Bota a mão na tua parede aí, tenta atravessar. Eu tento atravessar, não consigo, porque ainda estou no corpo físico. Quando o homem morre e toma o pó na terra, aí a alma se vai. Mas para onde? Para onde que essa alma vai? Há um mundo paralelo que divide entre os vivos e os mortos. Se atravessar salvo, vai para o paraíso, conforme Jesus prometeu. Mas se atravessar perdido, vai queimar no fogo do inferno. Em Timóteo está escrito
e desta vida para outra não levaremos nada. Meu Deus do céu! Só não desperta quem não quer, irmão. Com a mensagem dessa, se eu tivesse desviado com a mensagem dessa, hoje mesmo eu voltava e aceitava Jesus. No livro de Salmos também diz assim, no livro de Salmos: e os tais morre e deixa os seus bens a outros, e a sua alma, como que vai ficar do outro lado da vida? Jó também falou assim: nu eu vim, nu eu vou retornar. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, convicção do Deus que fez o céu e a terra. Por isso estes homens declararam que é melhor servir a Deus na dificuldade do que ter bonança e não ter a presença de Deus e depois partir sem salvação. Quantas coisas que nós já vimos acontecer, que também está escrito nessa palavra. Você já ouviu falar do dilúvio? Você já ouviu falar do Mar Vermelho? Glórias a Deus. Você já ouviu falar do terremoto? Conforme está escrito aqui. Você já ouviu falar também da terra que abriu a sua boca e se levantaram contra o ungido? Você já ouviu falar do vinho que alimentou o profeta? Meu Deus, você já ouviu falar dos animais, que leões, que não puderam tragar a Daniel, porque Daniel estava em espírito, mas os leões tragaram os carnarébias, que tentaram acabar com a vida de Daniel. Glórias a Deus. Você ouviu falar dos cães, que comeram a carne de Jezabel todinha e ficou só o esqueleto? Meu Deus, foram muitas coisas que aconteceram que está escrito aqui, e tudo que está escrito, Deus deixou para exemplo, para que os seres humanos viessem se espelhar. Às vezes os homens querem se espelhar na moda dessa vida, quer se espelhar nos artistas dessa vida, e se esquece de se espelhar na palavra de Deus. Se um dia tua existência acabar, homem, se um dia tua existência acabar, mulher, ficará esquecido na terra, mas ficará na lembrança eterna, na eternidade, ou diante de Deus, ou diante de Satanás, ou salvo ou condenado. Prepara-te para te encontrar com Deus. Inúmeras histórias conhecemos nessa passagem. Meu Deus do céu, como fogo que desceu do céu e consumiu aqueles homens que estavam tentando matar o profeta. Meu Deus, como pragas e enfermidades que vieram sobre o Egito, como aqueles anjos que também vieram para defender o profeta do Senhor e jogou por terra aqueles soldados que tentaram matar o profeta de Deus. Como, meu Deus, há inúmeras coisas que estão nesta palavra que devemos buscar para poder se espelhar, para poder partirmos salvos para o céu. É muita profundidade nessa palavra. Meu Deus, glórias a Deus. Em Amós capítulo 3, versículo 7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos e aos seus profeta. Quer saber o que deve fazer na terra? Procura o servo dele, procura um profeta, procura um ungido, um escolhido, procura um dos irmãos que faz programação aqui nessa emissora de rádio, porque Deus tem nos revelado a profundidade de sua palavra. Você conheceu a história do rico e do pobre, do seio de Abraão. Eles foram para o paraíso, e aqueles que estão no inferno um dia sairão do inferno e irão para o lago de fogo e enxofre. Ou você se decida agora para ser salvo eternamente, ou então você vai ser condenado eternamente. Pense nisso antes que seja tarde demais, porque, meu Deus do céu, meu Deus, porque às vezes, irmãos, irmãs e telespectadores, só lembramos às vezes de algumas vidas que já partiram, ou porque está passando na televisão, ou porque você viu a foto e matou a saudade, ou então porque você leu numa revista, você viu o noticiário no jornal. Glórias a Deus. Só assim que o ser humano vai se lembrar daquele que já se foi, daquele que já partiu dessa vida para outra. Com Jesus é repouso, sem Jesus é tormenta. Por isso, decida-se entregando a tua alma a Jesus Cristo, antes que seja tarde demais. Meu Deus do céu, é profundo, irmão. Negócio de vida eterna é coisa séria. Conheça a história da Bíblia. Glórias a Deus. E você nunca mais vai largar o Criador. Glórias a Deus.
Conheça a história daquilo que está escrito, glórias a Deus, na palavra de Deus, para que a vossa alma possa ser salva, esquecidos na terra, mas lembrados na eternidade. Faça história para o teu Senhor, para o Deus que fez o céu e a terra. Glórias a Deus, glórias a Deus. A ordem de Deus para os seus atalaias, pregadores, ministros e mensageiros é avisar a raça humana antes que seja tarde demais, antes que as suas almas sejam tiradas de seus corpos mortais, porque um dia todos nós tombaremos o pó da terra. Muitos sonhos são interrompidos aqui, ficam desaparecidos e sem planejamento. Morrem e não podem concluir os seus projetos. Assim são os homens. Glórias a Deus. Por isso, persevera até o fim na palavra de Deus. Glórias a Deus. Não apareça nos céus de mão vazia. Ganhe uma alma, pregue o evangelho. Ajude na evangelização. Se você não pode pregar, você pode ofertar. Glórias a Deus. Porque nem todos também são chamados para ser pregador. Uns foram chamados para ser ofertante, para ajudar os pregadores. Então deixa Deus te usar. Não fique com a mão mirrada, não. Glórias a Deus. Nos ajude nessa evangelização, porque você está vendo aí as coisas acontecendo. Seres humanos morrendo no ar, na terra, no mar, através do fogo, ou pela espada dos homens tudo armado aí até os dentes, ou por doenças, pestes, enfermidades, ou pela fome, glórias a Deus, ou naturalmente um infarto, um ataque do coração, ou então pela natureza e pelos animais. Glórias a Deus, de acordo com aquilo que você sabe, que é terremoto, maremoto, enchente. Glórias a Deus, Deus tem avisado a toda a raça humana, através da sua palavra. Todo ser humano tem um fim um dia. Como que será? Ou para quem será? Mas o mais importante é ter a certeza da salvação e saber para onde vai. Meu Deus do céu. Esquecidos na terra, mas lembrados na eternidade. Glórias a Deus. O caixão do Egito se fechou, mas abriu do outro lado da vida. Deus do céu, acorde enquanto é tempo. Glórias a Deus. Porque o mundo dos espíritos existe. O mundo dos seres celestial, do bem e do mal. Glórias a Deus. Por isso acorde, desperte, porque Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. No livro de Amós, capítulo 1, versículo 1, Amós veio avisar ao povo antes do terremoto. Meu Deus do céu. No livro de Provérbios diz que há caminho para o homem que parece ser direito, mas o fim é a morte. Meu Deus. Já no livro de Amós, capítulo 9, versículo 2, diz se eles tentarem cavar até o inferno. A Bíblia diz que Deus vai os tirar dali. Não, teu tempo de partilha não é agora. Volta para sofrer na terra. É o que está escrito ali. Glórias a Deus. No livro de Isaías, nos mostra que também o inferno se turbou quando o inimigo caiu por terra. No livro de Coríntios também diz assim, ainda que ele se transfigure no anjo de luz, o seu estado original vai ser sempre um horror. Glórias a Deus. No livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que aos anjos que pecaram, glórias a Deus, Deus os lançou no inferno, quanto mais os homens. Se andarem de qualquer maneira, todos irão para o inferno, e depois para o juízo final. Em Jeremias, capítulo 8, versículo 20, nos diz que passou a cega, findou o verão, e nós ainda não estamos salvos. Se na época dele, na época de Jeremias, ele profetizando, eles tinham consciência que ainda não estavam salvos, tinham que perseverar para ter a salvação, assim somos nós. Nós ainda estamos nessa vida. Até eu estou aqui, estou pregando, mas se eu não vigiar e for para o mundo, e aí? A salvação só vai estar eternamente depois que atravessarmos. Atravessou salvo aí, pode ficar despreocupado. Mas enquanto tiver nessa vida, a vigilância tem que ser todo momento, todo tempo, porque senão o inimigo derruba. Glórias a Deus. Em Salmos capítulo 9, versículo 17 diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 24 diz que o sábio olha para cima para se desviar do inferno que está
embaixo. Por isso vigie, porque em Apocalipse capítulo 6, do versículo 7 ao 8, nos diz que a Dona Morte está andando por aí, cavalgando e levando, e matando e levando para o inferno os que estão perdidos, os que não se arrependeram. Glórias a Deus. Um dia preguei numa igreja, e ali naquela congregação, na manhã de consagração, eu pregava e falava assim: trabalhando chegará as férias. Aí eu trouxe a passagem do livro de Apocalipse, onde diz que a Dona Morte está a cavalo e matando, e foi dado ordem para matar com espada, com fome, com peste e com animais ferozes. E assim ela estava fazendo, e por isso que eu dei esse tema: trabalhando chegará as férias, que ela não se cansa. A Bíblia diz que o inferno vai atrás dela e ela vai tragando os seus mortos. Glórias a Deus. Era a mesma coisa quando eu estava lá no mundo. Era freguês de Satanás e não sabia. Era cliente dos demônios e não sabia. Poderia morrer lá no mundo e ir para o inferno. Porque se você estiver aí no mundo, você não está com Jesus. Glórias a Deus. Tem que aceitar Jesus para ir para o céu. Não tem caminho largo, só porta estreita. Glórias a Deus. Muitas pessoas estão sendo freguês de Satanás e não sabem. Estão sendo cliente dos demônios e não sabem. Vai morrer sem salvação e vai para o inferno. Meu Deus do céu, qual é o teu partido, hein? É o PPP? Partido dos Pecadores Perdidos? Meu Deus do céu, pense nisso, porque muitos têm se candidatado às trevas exteriores. Glórias a Deus. E não tem nem percebido, meu Deus. Agora venha para o partido PSC, Partindo Salvo com Cristo, e você vai se alegrar muito do outro lado da vida. Essas são as palavras de hoje. Agrade ao teu Deus, agrade ao Senhor, porque Ele quer te dar vida, e vida eterna. Glórias a Deus. Nós observamos também ali no Novo Testamento, Judas Iscariote, ele se suicidou, não aguentou o tranco, porque tinha vendido o Filho de Deus, cometeu um pecado gravíssimo. Também observamos ali a queda da torre de Siloé, glórias a Deus. E na hora que Jesus foi interrogado, ele diz: ó, o tempo dele chegou, tiveram que partir, não tive como interferir, assim são vós, se não se arrependerem e está pronto, todos de igual modo perecereis. O que Jesus quis dizer? Que o ser humano tem que estar pronto, tem que estar ligado com Deus 24 horas. Fora outras passagens que nós olhamos ali no Novo Testamento, sobre a morte de Ananias e Safira, a morte de Estevão, glórias a Deus, o rei Herodes que foi ferido e morreu comido de bicho, glórias a Deus, João Batista que perdeu a cabeça por falar a verdade, glórias a Deus, mas aqueles que perseveraram até o fim na sã doutrina da palavra foram salvos. Os que não perseveraram foram para o inferno. A palavra de Deus diz muito bem que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é os estados cujo Deus é o Senhor, feliz são os bairros cujo Deus é o Senhor, feliz são várias casas cujo Deus é o Senhor, feliz é o homem cujo Deus é o Senhor, feliz é os seres humanos que acreditam em Deus como Senhor, Salvador, ensinador, guiador, provedor, meu Deus do céu, de todos os habitantes do planeta Terra. Por isso deve-se adorar ao Criador, ao Deus que fez o céu e a terra 24 horas por dia. Louve a Deus, pregue a palavra, ore ao Senhor, toque o instrumento, porque aqueles que já se foram queriam a oportunidade de novo e não tem mais. Os que foram sem salvação. Eu vou falar só isso aqui para encerrar. Já estou encerrando. Agora, bota a tua consciência para pensar. Pela manhã, você toma o seu cafezinho com pão. Isso aqui é profundo, que eu vou falar aqui agora. Meu Deus do céu. No horário de meio-dia, você almoça. Glórias a Deus. Pela tarde, você come o seu lanche. Pela noite, você janta ou toma uma vitamina. Pela madrugada, você descansa ou ora a Deus. Glórias a Deus. Essa é a rotina do ser humano, todos os dias na terra. Todos os dias essa mesma rotina. Glórias a Deus. Quem tem condição,
toma o seu cafezinho. Quem não tem, fica pensando no café e vai dando glória a Deus e aleluia até sair do deserto. Glória a Deus. Aqueles que já se foram estão esquecidos na terra, mas lembrados na eternidade. Ouve isso aqui agora, para você entender. 24 horas por dia de sofrimento no inferno. Pela manhã, eles tomam o café da tormenta. Pela tarde, eles almoçam e lanche em ranger de dente. Pela noite, meu Deus do céu, eles jantam bicho que não sossega. Pela madrugada, é o terror, é grito e é desespero, aonde não há sossego. Meu Deus, num lugar onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca sossega, vermes rastejantes, meu Deus do céu, que não param de atormentar ou atribular. São almas perdidas que morreram sem salvação. Foram várias pessoas em vários tempos, épocas e lugares, desde o menor ao maior. Vários tipos de classe baixa, classe média ou classe alta. Morreram sem salvação e estão em tormenta 24 horas por dia, querendo uma outra oportunidade na terra. Mentira minha? Foi Jesus quem falou. É gritos e ranger de dente. Agora, o horário de agora. Deixa eu ver que horas tem. O horário de agora você vai almoçar. Mas nessa hora, nesse exato momento, ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, ou pela madrugada, nestes horários exatos, há vidas no inferno gritando: ai, eu quero uma oportunidade, eu quero me salvar, deixa eu voltar. Uma parábola do rico e do pobre que Jesus contou. Há uma consciência, há uma outra vida, do outro lado da vida. O que tu tem preparado e para quem será? Ele queria voltar para avisar os parentes. Ele queria voltar para avisar os próximos. Ele queria voltar para avisar os seus. Mas a palavra veio para ele tarde demais. Glórias a Deus. Esquecidos na terra, mas lembrados na eternidade. Meu Deus do céu, o que você está lendo, irmão? O que você está ouvindo, o que você está cantando, o que você está tocando no seu instrumento, exalte a Deus de todo o teu coração. Meu Deus do céu, Sodoma e Gomorra começaram a pecar, Deus afundou Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Na época de Noé, os homens começaram a casar, se dar em casamento, começaram a pecar. Deus permitiu vir as águas do dilúvio e só salvou os tementes. Glórias a Deus. Na época de Moisés, os homens foram se levantar contra o ungido. Moisés fez prova de Deus, a terra abriu a sua boca e engoliu aqueles homens. Meu Deus do céu, na época dos profetas, alguns que se desligaram, o leão veio e o destruiu, porque saiu do plano e dos propósitos do Senhor. Muitas coisas aconteceram sobre a face da terra, está aqui como exemplo na Bíblia, para que nós venhamos a se espelhar. Eu não perco a convicção do meu Deus do céu, porque um dia eu sei, quando eu partir, muitos não lembrarão mais de mim, muitos não lembrarão mais de você, muitos não lembrarão mais de todos esses que estão nos ouvindo através desse meio de comunicação deste rádio. Agora agrade ao teu Deus, porque ainda que muitos esqueçam de você na terra, do outro lado da vida vai haver uma lembrança eterna do lado de Deus. Ele vai sempre lembrar de você. E a palavra de Deus diz que ele não vai se envergonhar, ele não vai, está escrito. Deus não se envergonha dos seus, nem de se chamar seu Deus, porque ele preparou uma cidade nas mansões celestiais. Bota sua cabeça para pensar. Pela manhã você
lancha, de noite você janta, de madrugada você descansa ou ora. Agora, quem já partiu sem salvação não tem essas regalias não. Só tem repouso quem parte salvo. Quem parte perdido, quem parte sem salvação, pela manhã é tormenta, meio-dia é tormenta, de tarde é tormenta, de noite é tormenta, meu Deus do céu, de madrugada é tormenta, irmão. Como você prova isso? Livro de Apocalipse. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Meu Deus do céu, não tem repouso, não tem. Repouso é só para quem parte salvo. Partiu sem salvação, vai lamber a muleira do cão. Partiu de qualquer maneira, vai ser atormentado com a muleira. Ou de tudo quanto é jeito que você imaginar. Muitos vivem nessa vida como se nunca fosse atravessar esta vida para outra. Irmão, destrói as coisas mundanas que estão na tua casa. Destrói essas músicas mundanas aí que te afastam de Deus. Destrói essas roupas mundanas aí que faz você pecar contra o Criador. Porque no livro de Atos está escrito que os bruxos feiticeiros destruíam seus livros de feitiçaria porque tinham achado a verdade do Evangelho, da Palavra de Deus. Eu me lembro quando eu me converti, irmão. Tudo aquilo que era do diabo eu destruí. Tudo. Eu não sou doido de ficar com aquilo, irmão. Esse é do diabo, Ele leva com ele. Que o diabo que o carregue. Leve que é teu. O negócio da pessoa estar na igreja e ainda estar cantando música mundana, irmão, tem que aceitar Jesus de novo. Está desviado. Porque o servo de Deus mesmo, ele só canta louvores. Nos lábios dele é só adoração. E tudo aquilo que é profanação ele destrói e joga fora. É revista de pornografia, é revista da Playboy, é bebedice, tudo isso ele bota dentro de uma caixa, irmão, e destrói tudo com fogo. Porque na casa dele, sem a casa santa, é só a palavra de Deus, é só CD de louvor, é só CD de adoração, de oração, de pregação, é só aquilo que agrada ao Senhor. Essas são as palavras de hoje. É que adianta você ficar dividido, vai morrer, vai ficar tudo para aí. E podendo ter uma vida íntegra, 24 horas com Deus, em adoração, ficava dividido. Uma hora era música evangélica, outra hora era música dos capirotos, música mundana. Meu Deus do céu. É que nem ouvir um noticiário na televisão. Tá, apresentador de TV falando, telespectadores, a erva é do capiroto. Não é só erva não, irmão. Tudo aquilo que não presta é do diabo. Sério? Tudo aquilo que não presta é do diabo. É a bebedice, é a erva, é a revista da Playboy. Meu Deus do céu. Revista de pornografia, é filme pornô. Tudo aquilo que não presta é do diabo, irmão. Tudo aquilo que vai tirar o homem do estado íntegro, para ter uma vida moral, uma vida íntegra, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que é um homem reto na justiça de Deus. Tudo aquilo que nos tira do alinhamento que Deus tem para cada ser humano, não é de Deus. O negócio também de um homem ficar enchendo a cara com vinho, com contine, entendeu? Com essas coisas aí, também não é de Deus, não. Não, não. O dia que você tiver sem dinheiro para tomar essa desgraça, só você ir na encruzilhada, tá lá, ó. Tá lá na encruzilhada, vinho, contine e bebida forte. Essas são as palavras de hoje. Que Deus possa falar mais forte em cada coração. E desperte enquanto é tempo. Agrade o teu Deus de todo o coração. Deus entende a fraqueza do homem, não sem vergonhice. Sem vergonhice é o homem abandonar o caminho e ir para o mundanismo. Isso que é sem vergonhice. Agora, se você caiu e está fraquinho na casa do Senhor, continue caminhando, mesmo se você tomar pedrada. As pedradas vão vir, porque tu caiu, então aquele que já queria te apedrejar mesmo vai falar. Agora, continue, mesmo na tua fraqueza, que Deus vai te fazer uma fortaleza. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E busque resposta na palavra de Deus. Que você não entender, busque resposta em homens santos, cheios do Espírito Santo. E Deus vai te revelar a profundidade de sua palavra. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, hoje, sempre e
eternamente, conforme o que eu falei, esquecidos na terra e lembrados na eternidade. Glórias a Deus. O caixão do Egito fechou, mas vai abrir do outro lado da vida, e o mundo dos seres celestiais existe, do bem e do mal. Abra o teu olho enquanto é tempo. Escapa-te pela tua vida, aceitando a Jesus, para você poder morar no reino dos céus. E procure uma igreja mais próxima da sua casa, e ali congregue e adore a Deus de todo o coração. E tudo aquilo que te afaste do reino dos céus, destrua, jogue fora. Nem leve para ninguém, jogue fora, destrua. E adore a Deus todos os dias, em louvor, em adoração, em oração, na palavra, e Deus vai te revelar as